Você já usou a fotografia para expressar o que você vê? Todos temos uma forma única de olhar o mundo. Com uma câmera na mão, podemos compartilhar e entender diversas interpretações do mundo à nossa volta. E para conversarmos sobre isso, eu, Charlie Tecchio, E eu, Tânia Buchmann, te apresentamos o Sobre Olhares, o podcast de fotografia do Centro Europeu. Aqui nós vamos conversar com profissionais notáveis da área e compartilhar experiências, histórias, conhecimento e, sobretudo, diferentes olhares. Vem com a gente! Olá, eu sou Tânia Buchmann, supervisora do curso de fotografia, também professora, e hoje estamos aqui com os Sobre Olhares. Nós temos um convidado muito especial e vamos deixar aqui aberto para perguntas desde o começo. Estamos aqui dividindo o espaço com a Charlie e com o Nuno. Olá, eu sou a Charlie, Bem-vindos ao nosso podcast sobre olhares e vamos descobrir um pouquinho mais o que o Nuno tem para contar pra gente sobre a fotografia dele, Nuno? Tudo bom, Nuno? Bem-vindo. Oi, Nuno. E aí? Acho que a gente podia começar assim, falando, Nuno, como é que foi essa sua entrada na fotografia? Porque você está há muitos anos fotografando, né? Como é que começou lá no Como começo? fotografo, eu acho que é uns 27, 28, 30 anos que eu trabalho como fotógrafo. Então, eu fiz faculdade de jornalismo na PUC, no meio do caminho eu mudei para publicidade, e na faculdade eu queria muito fazer cinema, sempre quis fazer cinema. Então todos os cursos que eu fazia de extensão, era tudo sobre fotografia de cinema, luz de cinema, sempre gostei muito de cinema. Era rato de locadora de vídeo. Ai, que Isso delícia, em Curitiba? né? Em Curitiba. Uhum. Na PUC Paraná eu fazia. E via muitos filmes, tinha os meus diretores preferidos, e decupava filmes, e que sempre quis fazer cinema. Fiz alguns cursos fora do país de cinema, fiz na Alemanha, fiz na Holanda curso de cinema, também de fotografia para cinema. E depois, quando terminou a minha faculdade, quando eu estava começando a terminar a minha faculdade, eu comecei a fotografar. As pessoas me chamavam para fotografar still, fotografia que a gente faz aqui, que eu dou aula aqui. Eu fiz uma, fiz outra, eu fiz a foto da banda do meu irmão, tinha uma banda, fiz a foto da banda do meu irmão. Uma pessoa viu, outra pessoa viu, e daí um diretor de arte que estava fazendo uma revista chamada Top Magazine, que hoje em dia é Top View, gostou e falou: você não quer fazer a revista toda? Nossa, Nossa, maravilha, delícia. né? 98, 99. No auge da revista. E eu falei assim: eu quero, eu nunca fiz revista, mas eu quero. Então daí quando eu comecei a fazer a revista, eu comecei a fazer, era capa, editorial de moda, estilo de vitrine de produtos, coluna social, entrevista, eu fazia toda a Nossa, revista. fazia tudo. Toda a revista. E tudo em médio formato, em cromo. De cara, assim, já. E cara, e fazia coisa. E Você nesse... já estava no estúdio, Nuno? Eu tinha... Já era estúdio? Não, eu trabalhava no... Eu fazia assistência num estúdio de fotografia publicitária em Curitiba, da Margarete. Que eu trabalhava com ela. sim. E ela emprestava o estúdio, eu alugava dela para fazer uma coisa ou outra quando eu precisava. E nessa época, a revista tinha alguns anunciantes que não tinham anúncio, então eles me chamavam para fazer a fotografia publicitária também desses Nossa, anúncios. então você não para? Daí eu não fazia bastante coisa. E nesse meio tempo, esse editor de arte trabalhava na Master. E a Master começou a ver meu trabalho e falou: por que não faz um trabalho? Por que não faz o trabalho? Daí eu comecei a entrar na fotografia publicitária. Comecei a fazer bastante coisa de publicidade. Master propaganda. Master propaganda. E daí eu comecei a fazer bastante... Eles tinham muitos clientes grandes, assim, Banco do Brasil, Ministério da Saúde, TIM, na época. Nossa, super. Então eu fazia muita cliente, coisa. né? E eu lembro que eu tinha fechado, eu era recém-casado, tinha acabado de casar, e eu tinha um saláriozinho que a revista me pagava. Que revista nunca paga muito. Assim. Então eles me davam ali, era mais pelo meu nome, pelo que eu estava fazendo, eu achava muito interessante. E daí uma vez, primeira vez que eu fazia TIM, eu tinha que fazer foto de estilo de 7 telefones, que eles tinham era um Nokia que trocava a capinha colorida. E o cachê que eu recebi era 5 vezes o salário da revista. Nossa, daí foi... Uou! Tô rico. Tô milionário. Tô milionário. E foi legal. E foi a primeira vez que minha foto ficou no outdoor na cidade inteira. E daí eu falei: nossa, que legal, Que emoção, bacana, né? que emoção. Já a revista eu comecei a fotografar em revista, então eu sempre tive uma capa, foto em revista. Também você já tinha essa linguagem com a revista, né?
Então, o meu começo foi assim, foi por causa da revista. Mas, na verdade, eu sempre fui muito entusiasta de fotografia. Eu fotografava meus amigos, meu irmão. Daí uma amiga tinha uma confecção, eu ia lá na confecção dessa amiga e fazia, vamos fazer um editorialzinho para fazer um postcard para as clientes, ou um catálogozinho. Isso tudo em 98, 97, 98, 99. Daí, depois dessa fase, eu pisquei, daí eu cheguei aqui no podcast hoje. Então eu não consegui mais ir pro cinema. Não lembro. Mas não é a pergunta. Não, mas é que eu não consegui mais ir pro cinema, sabe? Você ficou porque só na fotografia. Daí, uma coisa a rede puxa outra, eu até depois uns 10, 12 anos de carreira já, eu falei, não, vou começar a fazer. E eu comecei a entrar na direção de fotografia publicitária, de filme publicitário. Mas eu estava tão acostumado com o dia a dia, com a minha equipe pequena. Você entra num filme, são 80 pessoas. Né? É outro mundo. É muita gente. São diárias de 28 horas. Então eu falei, mas você já tinha esse conhecimento, né? Porque você já, acabou... Até eu usei muito esse conhecimento nas minhas fotos. Eu tento sempre, nas minhas fotos, passar um movimento. Eu nunca deixo nada muito posado. Eu acho que essa escola vem do cinema. Você tem muito olhar contínuo. Porque assim, a pessoa está sempre fazendo alguma coisa. Eu nunca, assim, nunca é uma coisa parada, assim, sabe? Só se o cliente pede uma coisa muito posada, a gente faz. Mas eu sempre gosto, assim, tem um acontecimento, você consegue ver uma historinha, uma ação naquela foto. Não é aquela coisa, opa, parei, vou fazer uma foto. Então, a pessoa sempre está assim, ou ela vai virar de lado, ou ela terminou de chorar, ou ela terminou de rir. Sempre alguma coisa está acontecendo. Não, te interrompendo um pouquinho. E a época que você fazia isso lá atrás, não era como hoje que se fala lifestyle, né? Não é dentro disso. Naquela época era diferente. Os fotógrafos trabalhavam de forma diferente para dirigir. E você já dirigia assim? Sim, tem uma coisa muito diferente. Eu lembro que eu tinha muitas referências de fotógrafos também que eu gostava. Mário Testino, o Duane Michels, que tem essa coisa da fotografia que parece que está em movimento. Quando você olha ali, a ação está acontecendo. Então eu já tinha, e o cinema também, que você vê a ação. Então cada frame ali para mim era uma fotografia e eu tinha isso como referência. Minha cabeça era assim. E a diferença maior é que era filme. É isso que eu ia dizer, não é uma coisa que analógico. Você não via na hora. Eu lembro que você fazia Polaroid antes, né? Polaroid. Pra ver se a luz estava certa. Mas né? assim, mesmo com o Polaroid, aconteciam uns errinhos. Eu lembro assim, comecinho, eu tinha era uma fábrica não, era uma indústria que fazia produtos hospitalares, bengala. E eu fotografei, daí veio as bengalas, umas bengalas aquelas de andador, bengala. E eu fotografei cada uma, antes de cada uma eu fiz o Polaroid, todo mundo no estúdio via, fizemos todas as fotos. E daí você revelava no estúdio, tinha uma jogo que colocava ali, demorava 3 horas para revelar e depois a gente viu o cromo. Depois que a gente revelou, estava tudo certo, já todo mundo indo embora, a gente não tirou nenhum plástico que estava cobrindo as bengalas. E era super visível, mas ninguém se ligou. Não, que não era só plástico, tinha um papelão, sabe? E você não via. Hoje no digital, essas coisas não passam mais, sabe? Você vê na hora. E eu ia uma coisa um recortezinho aqui. É importante, as pessoas que estão ouvindo a gente, muita gente está começando, muita gente está pensando o que vai fazer, outros já estão na área. Então, assim, pensar que, para quem nós estamos falando, né, hoje, são pessoas que realmente querem conhecer o Nuno e conhecer como tudo isso aconteceu, né? Outra coisa, você pulou uma parte. Você chegou a prestar vestibular? Você chegou a fazer o curso? Eu fiz da PUC, jornalismo e depois publicidade. Você chegou a fazer os dois, então? Depois que eu terminei, depois que eu me formei, eu fiz 2 cursos de especializações em fotografia. Eu fiz, tinha os dois, né? Eu fui na ICP em Nova York, que é uma escola super conceituada, até hoje, que inclusive quem fez foi o irmão do Robert Capa, eu esqueci o nome dele. Mas é uma escola, tem um museu incrível, tem até... Você foi depois da faculdade? Fui depois da faculdade, eu já estava casado, inclusive. E depois eu fui também eu fiz um curso de verão lá, é um mês, você fica lá, e é bom porque daí você não precisa, porque morar em Nova York é uma coisa super cara. Então pelo menos consegui ficar um mês lá e fazer esse curso, e foi super legal. O curso, ele não era de luz, eu queria muito naquela época, eu vejo muito nos meus alunos isso,
aquela ansiedade para aprender a fazer luz, eu quero fazer luz, eu quero aprender a fazer luz, eu não sei fazer luz. A luz perfeita. E eu fui nesse curso achando que eu ia aprender a fazer luz, e o professor me falou assim, você não precisa aprender a luz, você precisa aprender a ver a luz, que isso você vai aprender, daí você aprendendo a ver a luz, Você sabe fazer. Você sabe fazer a luz. Não, é incrível. Não, mas onde é que coloca o flash? É. Veja a luz, É. veja a luz, veja a referência, veja as pessoas na rua, como é que o sol bate nelas, como é que é o contra Nova York, aquela luz linda que bate nos prédios espelhados e volta no encontro. Então de manhã, de tarde. tem vários sols, assim, né? Por causa do Fez uma imersão, quer dizer, um mês você ficou respirando. E foi super legal, porque a gente conheceu, eu conheci na época, o que foi mais legal é porque eu tava, os alunos, a aula foi super legal, a professora era legal, mas os alunos que estavam comigo, era tipo todo mundo que era assistente da Anne Leibovitz, assistente do Mário Destino, assistente dos melhores fotógrafos da época, que eu achava todos incríveis. Então só de ver aquela pessoa que faz a luz para a Anne Leibovitz levantando o tripé, e falando, nossa, é assim que já vai, aprendia. Nossa, é assim, sabe? Então eu já não é só que eram, né? Que são até hoje, né? Sim, sim. Nomes, Mário Destino, por exemplo. Sim, né? sim. Mas é uma loucura a gente falar desses processos todos que você passou. Isso que você está contando um pouquinho, só que esse recorte, né? Sim. Que você brincou de dizer, daí eu tô aqui, né? Mas é muito importante. Como é que está essa parte de estudo? Porque eu penso muito nos nossos alunos, né? Eles pensam assim, eu termino ali o curso, tá tudo certo, mas a gente não para, né? Não para, você está sempre fazendo alguma coisa. Depois um ano depois que eu fui para a ICP, eu fiz um outro curso de verão, daí fiz em Paris, numa escola chamada Speos. Lá tinha duas, a Louis Lumière e a Speos. A Louis Lumière, o que eu fiz era de fotografia editorial para revista. Então lá não era de luz, a gente era conhecer o que é fotografar para uma revista. Documentários, projetos, editorial de moda, capa, tudo. Daí, lá foi legal porque a gente pôde visitar a revista Numéro, que é uma revista de moda que tem na França, incrível, assim, que é maior que a Vogue lá. E a gente foi no estúdio do fotógrafo que fazia Cartier na época, as joias. E ele fazia com um grande formato, a foto que ia na contracapa das revistas de moda, era uma foto só, não tinha nenhum tratamento. Então ele fazia. Única. Eu lembro que para um anel. Cromo de grande formato também, era caríssimo. Para um anel, ele usava 9 tochas de flash para iluminar um anel. Então cada faceta do diamante ou tinha uma tocha que batia no espelho, voltava lá, daí aqui eles queriam dar um brilho azul, daí batia num negocinho azul bem pequenininho, que daí voltava a outra faceta azul. Era um absurdo, assim. Não, construção, né? E eu lembro que ele me falou também, que foi uma coisa que eu achei super legal, que daí que eu aprendi no negócio da foto publicitária, de você não vende a sua foto, né? Você vende por um determinado tempo, determinada mídia e determinado praça, né? Que é o lugar onde vai ser veiculado. Ele falou, porque perguntaram, quanto custa uma foto dessa? Eu lembro que ele estava cobrando $30 mil para fazer aquela foto. Naquela época. E nos anos 90 também? Era 2001, assim. Daí tem $30 mil só para fazer a foto. Daí se for as veiculações em revista, era mais sem utilização. Então o trabalho dele era $30 mil, mais as utilizações que ele ia fazer. Que ele recebia também. Que é muito importante a gente levantar isso nessa conversa, que é uma questão, ontem eu estava até dando aula de fotografia como negócio, que entra o empreendedorismo e tal, e aquela questão que nós não vamos entrar muito aqui, mas que não custa a gente falar, que é aquela questão do Richard, que é quanto custa um clique, né? Então, assim, o que está por trás, o que esse cara estudou, o que ele leu, o que ele observou, tudo que fez essa pessoa estar ali, esse fotógrafo, para construir, fazer uma foto de um anel, o que o leigo diz? Mas é um clique. É isso que a gente ouve. E tem uma coisa também que daí, porque tem tudo que você falou, acho que em todas as fotografias você tem que, você não está vendendo aquela foto, você está vendendo a tua história inteira para chegar naquela foto. Bagagem, né? Na publicidade tem uma outra coisa que você está vendendo e as pessoas vão vender muito com a tua foto. Então, aquilo que você vai colocar na revista vai ajudar, vai fazer o teu cliente vender, né? Muito. Que é facilitador. Exatamente. Então, a gente participa disso. Né? Não é porque eu nunca dou uma foto minha, tipo, estou para sempre, preciso para sempre.
foto publicitária você sempre é por tempo determinado. Para aquele objetivo. É para aquele objetivo. Eu quero usar mais um tempo. Então a gente faz um outro orçamento. Isso é uma coisa que eu aprendi naquela época e que eu uso. Que é necessário isso. E como é que está hoje, né? Porque você não perde um pouco o controle com rede social disso? Ou ainda tem esse... Ainda tem. Né? Porque assim, os clientes que eu trabalho são todos grandes. Então não tem eles já muito, são mais sérios, né? Nesse sentido. Essa falta de respeito. E assim, um cliente grande, assim, por exemplo, eu vou fazer uma foto pro Boticário. Eu faço um lançamento do batom tal, que vai ser para 3 meses. Em 3 meses eles não vão mais vender aquele batom. É que já é outra coisa. Já é outra coisa. Se eles forem continuar vendendo, eles falam, não, eu vou usar mais 3 meses, porque foi um sucesso, acontece muito. Eles pagam mais 3 meses. Mas eles ainda usam no portfólio deles, essa foto fica lá. Já paga. Já tá pago. Não, eles usam 3 meses. Para aquele objetivo. Para aquele objetivo. Tá. E aí depois eles podem continuar com a foto, mas eles podem... Passou um ano, eles querem retomar eles me ligam, não, eu quero reutilizar essa foto que está aqui com a gente. Vai ficar lá guardada com eles, ou comigo também. E daí eles usam, depois de um ano, eles pagam essa reutilização. Não é o mesmo preço da foto, tá? Ela tem uma porcentagem do que eu ganhei, e sem produção, sem não sei o que. Então é o valor do meu cachê para foto, do cachê do estúdio, né? Que eu chamo meu cachê. Deixa eu passar uma pergunta. Sim, até porque eu esqueci o que eu ia perguntar. Não, porque é importante assim, é muito bom a gente dissecar e mexer nessas camadas aí, porque é o seguinte, vamos pensar então, que a gente está aqui ensinando também, né? Sim. Não é só batendo papo, a gente está aqui ensinando também. Então, você acabou de dizer, você faz com um objetivo, dá para usar o Boticário como exemplo, né? Pode. É um cliente teu. Então, para capa não, para um outdoor. Pode ser um outdoor, Isso. Então, foi para aquele objetivo. Agora, você, passando um ano ou 6 meses, eles querem usar num catálogo mesmo. Às vezes a loja ainda tem catálogo. Ainda bem, graças a Deus, tem papel ainda. Né? Ou que seja para o site. Sim. Então, a finalidade mudando... Eles têm que pagar de volta. Isso. Então, é um novo contrato. No meu orçamento tem um contrato. Específico. Tem que ser um contrato bem feito, né? Não, é o pedido deles. Eu já pego do pedido deles. Não preciso usar essa foto para isso. Por exemplo, um mês outdoor nacional. Então, eles vão poder usar essa foto só. Né? Um mês outdoor nacional. Se por um acaso eles quiserem, eu esqueci, mas eu quero usar em Portugal também, eu coloco o preço para poder usar em Portugal. Que é uma tabela que você já tem. E uma coisa que eu fiquei pensando, que eu lembrei que eu ia perguntar antes, é por quanto tempo você tem que guardar uma imagem? Eu guardo a vida inteira, todas as minhas imagens eu guardo a vida inteira. Eu não guardo todas. Eu guardo o do ensaio, eu guardo as pré-selecionadas antes de escolher, porque assim, a gente tira olho piscando, eu faço muita pessoa, né? Uma luz errada, a gente apaga tudo e eu guardo o arquivo de todos os NEVs, de todos os meus trabalhos sempre. Não sei porquê, mas eu guardo. E eu guardo assim, de quando eu fazia cromo, eu tenho todos eles guardados. Cromo? Ai, que legal. Sério? E como é que você está armazenando os cromos? Você tem desmultiplador, essas coisas? Tem, né? é complicado, né? Mas eu uso tudo no papel de pão, separado com plastiquinho. Sim, tudo tiram, Agora tem uma coisa aqui, você está falando, estamos entrando na foto publicitária e tal, e aí vem a história, aonde está o Nuno Cinema? Ele estacionou, ele ficou guardadinho? Estacionou, eu continuo gostando muito do cinema, continuo assistindo muito cinema, e ele me alimenta todos os dias para as fotos que eu faço. É uma das minhas fontes de inspiração, porque a gente tenta sempre vendo coisa, porque nosso olhar precisa se atualizar também, senão você precisa se alimentar, você precisa ver o que está acontecendo sempre para ter mais ideias e para entender, assim, eu trabalho muito com briefing, e eu preciso pegar esse briefing e fazer os modelos que estão lá, eu preciso criar uma mentira perfeita. Para criar essa mentira perfeita, eu preciso entender aquele briefing, eu preciso entender o que está pedindo, por exemplo. Fica mais fácil. Eu ia pedir para você explicar um pouquinho mais sobre o briefing, que de repente a pessoa não sabe o que é, como que chega ao trabalho. Por exemplo, assim, toalhas Karsten, que eu fazia, que eu já fiz algumas vezes. A foto era a foto de uma mulher, uma toalha enrolada na cabeça e no corpo, passando creme naquele momento único. Esse é o teu layout. Esse é o meu layout e o briefing que me passaram. Então a gente quer assim, o que é? É uma mulher sentada na cama do quarto dela, de toalha Karsten, felpudinha, confortável, passando creme naquele momento único da mulher, que é um momento intimista, que é só dela, que ela está cuidando do corpo dela, que ela está tendo um momento dela depois de um dia estressante.
Uma pessoa que nunca viu isso, que nunca percebeu isso, não consegue tirar uma foto de uma mulher dessas. Eu tenho isso claro porque eu tinha um assistente na época, ele tinha 17 anos. Ele era o estagiário do estúdio. E quem fazia teste de elenco eram os meus assistentes, foram meus assistentes. Então vai um monte de menina no estúdio e faz o teste de toalha, sentado num banquinho, fingindo que está passando. A direção que ele dava para as meninas era, tipo, passe a mão na perna. Finge que está passando... Mas clicando. Tá. As fotos não saíam o que eu queria. Eu não conseguia aprovar nenhuma modelo. Porque parecia que elas estavam passando protetor solar, uma coisa dura. Mas é questão de má direção? Meu assistente nunca tinha visto uma mulher no momento dela passando. Ele nem sabia que existia uma mulher ocupada. Mulher ocupada. Ele tinha uma mãe ali que ele nem não presta atenção. Então ele não sabe que a mulher precisa desse momento, porque ela teve um dia estressante, filho, trabalho, marido, blá, blá, aqueles clichês todos que a gente conhece, que aquele momento é um momento muito especial e tudo. Então, precisa ter isso. Então, o cinema ajuda a gente a ver isso. Abrir o olho de manhã e olhar para fora ajuda a gente a ver isso. Livros, revistas, imagens é bom. E literatura, né? E a literatura, para mim, é aquela parte que você pega tudo que você armazenou de imagem no cérebro e organiza em imagens só suas. Que daí isso para mim é uma coisa muito importante de criatividade. Assim, eu sabe? até ia deixar essa conversa um pouquinho mais para frente, que é a conversa numa biblioteca, num livro. Vamos esperar, daqui a pouco a gente entra ali. Por quê? Não sei se o que você perguntou, ok? Sim, tá. Porque assim, não, é que você estava falando em briefing, né? Vou pensar assim, Nuno, é muito bom que você tenha tocado nesse assunto do teu, como se diz, assistente, isso. Pensa assim que, vamos pensar aqui, fazer uma hipótese. Uma pessoa recebe, até para quem não sabe o que é um briefing, né? Explica o que é um briefing. O briefing você recebe do teu cliente para fazer orçamento já. Nesse briefing vai ter aquilo que a gente falou que é o tempo de utilização, a mídia e a praça, que é o local onde vai ser veiculado, e tem o que precisa. Por exemplo, o que é a campanha, para quem para qual é o target, qual é o público que vai ver isso. Então tudo isso vai ajudar você a montar esse briefing. E vai ter geralmente uma foto de layout, que é mais ou menos aquilo que eles querem. Que antigamente eles pegavam foto de Shutterstock, hoje em dia a inteligência artificial vai fazer tudo isso. Ajuda muito. Ajuda bastante. Mas então, que eles pegam foto de Shutter, dão uma modificada no Photoshop, às vezes eles querem a mulher com a cabeça assim, encontraram uma foto da mulher assim no Shutter, eles pegam um braço de outra mulher para colocar assim, eles fazem um Frankensteinzinho. Então, é mais ou menos isso. Tá. E ali tem assim, por exemplo, e daí eles conseguiram uma mulher loira, mas a gente não quer uma mulher loira, quer uma mulher de pele negra, de cabelo encaracolado. Então, tudo isso está no briefing, para a gente fazer o orçamento e depois para fazer a foto. Aquilo já chega prontinho para você e você tem que repetir, Eu tenho que repetir aquela pose, até porque se ele quer com a mão assim, tem que ser com a mão assim. Por quê? Porque quando a gente faz uma foto publicitária, a gente tem um layout, né? Que é o quê? Se for uma página de revista, então tem lá a página de revista, vertical, tem a mulher aqui, por exemplo, vamos supor que é vertical, tem a mulher aqui tem o título, aqui tem o produto, aqui tem o texto, aqui tem um pouquinho de texto, aqui tem alguma coisa. Então, se você não respeitar isso, eu vou estragar o trabalho do diretor de arte. E esse trabalho do diretor de arte já foi aprovado por um monte de gente numa empresa grande, que eu não posso, deixa eu mudar porque vai ficar melhor se a mão dela estiver assim. Não, eu posso fazer, eu tenho a liberdade de, no dia do shooting, dar umas, essa mão assim não está muito legal. Só organizar assim, um pouco, sabe? E eu entrego isso e depois eles podem mandar para o cliente. Geralmente é melhor, porque às vezes, eu lembro que no Boticário a gente tinha medida de sorriso. Teve uma época que era bem engraçado. Nossa, sério? Que Como assim? Tinha que ser de 5 milímetros a 1,5 cm a boca aberta para sorrir. Medida? Sério? Isso é Que loucura, eu não sabia também. Era um absurdo. Só que tinham mulheres que ficavam incríveis com o sorriso mais aberto. E outras que ficavam bonitas com o sorriso menor. Ou estranho. E daí... Mas não, tem que ter.
Como é que você fazia? Eu fazia o que eles pediam, ficava esquisito e eu entregava. Você fazia a normal. Fazia o que a modelo entregava. Não, mas como é que você fazia para medir? Desculpa, eu tenho que saber isso. Não, isso no olhar a gente já sabia. Já sabia, mas quanto que era para aí que eu vou medir. Daqui até aqui, exatamente. É porque depois você olha no computador, e daí você pode até medir ali. Você pega um negocinho no computador mesmo, você mede se você está entregando a foto certa. Mas era bem engraçado. Mas aí, dentro do briefing e layout, né, que estão mais ou menos caminhando junto, a gente está falando aqui de grandes empresas. As grandes empresas, médias ou grandes empresas, procuram uma agência de publicidade. Sim. Exatamente. Agora vamos pensar um pouquinho, você não começou assim. Então é legal a gente voltar e pensar tem alguns assim, clientes... Mais ou menos, porque você... Não, vamos pensar no Nuno, né? Por exemplo, você já não... Eu brinco muito com os alunos falando assim, ó, eu uso às vezes você como exemplo. Vocês acham que o Nuno começou com o estúdio que ele tem, com o tanto de equipamento e tal, que ele tem com... Aliás, quando você precisa da tua equipe maior, você tem os teus assistentes itinerantes, né? Você tem assistente fixo, você tem a Milena que já é escudeira. Já é isso, de esquerda. Mas enfim, eu sempre comento isso. Para a pessoa chegar aonde o Nuno está hoje, e talvez o Nuno esteja lá em cima, cada vez crescendo mais, pensar que quando uma pessoa começa, às vezes é numa garagem, às vezes é num espacinho, né? Enfim, claro. Agora voltando um pouquinho para o cliente. Então a gente está falando aqui de fotografia publicitária, que é a tua área hoje também, né? É uma delas, um braço. E quando o cliente não vem de uma agência de publicidade, ele vem direto para você. Ele vem direto para mim. Isso, aí você não tem toda essa questão, daí como é que você trabalha. Eu sempre peço para ele me mostrar referências do que ele gosta. Daí é gostoso, daí porque eu posso entregar mais. Eu posso criar mais, eu posso entregar mais. Mas eu posso também fazer uma apresentação, olha, eu acho que a sua marca, fazer o que a agência faz. A sua marca precisa de uma foto mais ou menos assim, com essa... Você vira agenciador quase. Só que daí eu teria que cobrar por isso. Sim. Né? Então, assim, eu peço mais para o cliente te dar referência. E me dar referência do que ele gosta. Eu posso, olha, eu acho super legal, mas eu acho que esse fundo bege para a tua marca não é legal. Por causa disso. Às vezes escuto, às vezes não, é bege mesmo. Então... Até porque você está assinando a foto. Mas se ele quer bege, então, é bege, deixa né? eu falar, em publicidade, eu não estou assinando a foto. Não, assinando eu sei, é o meu trabalho. Que tá ali. É o meu trabalho, mas eu não tenho tanto, eu já tive mais pudor com isso. Mas se o cliente quer deixar super cafonão ali, eu falo, opa, beleza. Tá pagando... entendi. Eu acho que isso complementa também uma dúvida que a gente tem aqui no chat. Inclusive, se alguém quiser interagir, se alguém quiser, a gente responde todas ao vivo aqui. A Vitória perguntou, queria ouvir a opinião de vocês. Até onde as alterações de um cliente podem interferir no trabalho fotográfico e artístico, né? Tanto publicitária como não. Então, como é que funciona isso? Eu acho que num trabalho artístico a gente pode falar depois. Eu acho que... na publicidade eu acho que é mais... Mas na publicidade ou até num ensaio, nessas coisas, o cliente pode modificar muito, pode piorar muito e melhorar muito. Eu estou sempre aberto para escutar o que os clientes e o que as pessoas estão em volta de mim numa sessão, sempre aberto a escutar o que está acontecendo, o que as pessoas estão achando. Porque porque às vezes você está tão... concentrado em uma coisa que você acaba esquecendo de outra coisa. Então eu vou filtrando, mas o cliente às vezes fala, não, eu não quero assim, eu quero diferente. E se for diferente do que você acredita, ele está pagando. Eu acho e às vezes o cliente entende também do que ele quer. A gente acho que a gente tem que lembrar que a gente está prestando um serviço, né? Exatamente. Você foi contratado para fazer um serviço para um cliente. Assim, né? Eu tenho casos de fotos minhas que ficaram muito ruins. Por causa que o cliente foi levando, depois do tratamento ficou pior, e ficou uma coisa que eu não gostei. E aí você não se sente mais confortável. Mas assim, eu me sinto confortável porque é o meu trabalho e eu ganho para isso. Entendi. Ele está me pagando para isso. Veja como cada pessoa pensa. Se fosse um trabalho autoral meu... Mas daí para começar você nem tem cliente. Exatamente. Que daí é da arte que a gente vai falar depois. Mas se fosse um trabalho autoral meu... seria uma coisa, mas não é um trabalho autoral meu. Ele está pagando para receber aquilo que ele quer. Eu posso fazer muitas coisas para deixar ele... Olha, eu com a minha experiência,
acho que não vai funcionar assim, acho que vai ficar feio, acho que não vai vender melhor, porque não é nem ficar feio e bonito. Às vezes a gente não é essa a linguagem, assim, né? acho que não vai comunicar direito com o seu cliente, com a minha experiência, desse jeito que você quer. Mas, se você quiser, a gente faz. Vamos fazer os dois? Isso. Eu sempre falo, vamos fazer os dois, depois você decide o que você... E eu acho que dentro essa é uma do que melhor saída, né? a Vitória, né, que perguntou agora, eu acho que dentro dessa pergunta dessa pessoa, a menina que perguntou, eu acho que tem uma coisa bem importante. Se você está sendo contratado, você é o expert do assunto, você é o profissional, a pessoa acredita em você. É muito comum, e isso acontece também comigo com a Charlie, em 2 fotografias, que é muito comum a pessoa dizer assim, ó, você que sabe, é você que manda, eu contratei você para isso, é você que sabe. Mas nem todo cliente pensa assim. Não. Tem Você cliente que pensa que é ele que sabe. Imagina você vai fotografar um casamento. Eu nunca fiz na minha vida evento, nem casamento, nem nada. Mas você vai fotografar um casamento e daí você tem toda a tua linguagem romântica e linda, e a noiva quer fazer uma foto malucona. Ela quer fazer, eu quero fazer uma foto malucona. Você vai fazer. Você vai fazer, claro. Você não fala, não vou fazer porque o meu porque é só romântico. Não, você vai fazer. Então é a mesma coisa. Sai do roteiro. Vai estragar o seu portfólio? Não coloque você no teu portfólio. É simples, né? Eu acho que as pessoas também às vezes pensam no fotógrafo como um artista lá em cima de um patamar, e a gente tem que ouvir o que o cliente está pedindo, porque você pode ser aquele grande artista que não ouve mais, mas você vai perder muito cliente com isso, né? Tem uma coisa que eu falo para os alunos. alunos. Não vai ser feliz também. E também você não vai, como profissional, você acaba não ficando feliz. Eu adoro escutar as pessoas, porque escutar as pessoas é aprender, é saudável, é um monte de coisa. Então você não precisa fazer tudo, mas escutar é muito importante. Mas tem um negócio que eu sempre falo para os meus alunos, é assim, que a receita ideal para ser um fotógrafo de sucesso é fazer as fotos do jeito que você gosta, e não só você gostar, né? Várias pessoas têm que gostar. Não adianta você fazer, olha, eu amo o meu trabalho eu acho lindo, mas se só você achar lindo, daí é um problema. Sim. Então você tem que agradar. Para fotografar como trabalho, você precisa agradar as outras pessoas. Se for um trabalho pessoal, agradando só você, é autêntico, é o primordial, é o principal. Uma coisa que as pessoas adoram saber, fazendo aqui um cortezinho na nossa fala, mas na nossa conversa, mas é o seguinte, tudo bem, você está há quanto tempo, você falou, no mercado? 20 não vou falar de idade. Há mais de 25 anos. Mais ou menos você nasceu fotografando, é isso, né? Tá, então. Mas uma coisa que, assim, não é que as pessoas adoram saber, mas a gente sabe, o Nuno, desde que a gente começou o curso, está com a gente. Sim. Então, quer dizer, quando nós vamos... 15 anos? Mais ou menos. 17 anos. Quando a gente montou o curso de fotografia, a gente sentou para fazer o mapa do curso de fotografia. Quem serão esses professores? Pensar que o Nuno está aqui, no Dias, né? Está aqui desde o começo com a gente. Então, isso é uma coisa que teve um tempo que se dá um tempo aí, porque eu preciso, né, organizar minhas coisas, parou um pouquinho e tal, e depois voltou. Mas o que acontece é que, voltando, que você como também do corpo docente, né? Você também dá aula? Sim. Você gosta da aula também, Adoro, né? Você curte. Isso que eu estou falando, você aprende muito, porque com certeza. Uma dúvida de aluno, até ver o aluno trabalhar, e não só aprender a fotografar, você aprende relacionamento. E o meu trabalho é muito relacionamento. E uma troca, né? Meu trabalho é muito relacionamento. Então eu gosto de estar sempre me relacionando com pessoas, às vezes, né? Entender situações difíceis, situações fáceis, eu acho super legal. E ensinar eu acho legal, e aprender com os alunos eu acho muito legal também. Eles trazem muita coisa pra gente, coisa, né? Mas aí dentro disso que eu ia fazer um comentário aqui, que é o seguinte, o que os alunos gostam muito quando eles estão ali próximos da gente, e aqui pensar que as pessoas estão, sabe Deus, da onde vão ouvir esse podcast, assistir a gente, né, de qualquer lugar do mundo, que estejam. Mas uma coisa que é legal é contar das nossas fragilidades também. Em que sentido? Momentos que a gente passou e que a gente, só eu e a Shire agora, do Duas, que nasceu ano passado, 2 fotografias, a gente tem histórias engraçadíssimas, sabe, perrengues que aconteceram.
alguma coisa aconteceu assim que você se perdeu no sentido de ou se matou rindo ou teve várias coisas. Mas além daquela de esquecer de tirar o plástico do... Essa foi ótimo também. Mas assim, das pessoas se sentirem, eu também posso errar, eu também, nossa, olha lá, o Nuno tá na capa, mas... Muito. E tem um negócio na publicidade que eu acho que é muito difícil, é que o mundo publicitário, ele se acha muito importante, assim, sabe? Então é quase cirurgião do cérebro, assim. Então um trabalho tão importante para a agência, para o cliente, que a hora de entregar o casting, tudo é muito perfeição. Então essa é uma coisa muito... E esse dia a dia, ele é desgastante. Você precisa ter você precisa aguentar muitas coisas. Um autocontrole muito grande. E às vezes a gente se perde no controle. Então uma vez ou outra dá umas coisas. Mas conte uma, Sabe, eu estou tentando lembrar uma que você estava, mas eu não sei se aconteceu alguma coisa, que eu lembro que você mandou um videozinho, o teu assistente mandou, que era um carrinho, eu acho que era do Boticário, um carrinho que ia e vinha com modelo. Foi super legal. Isso. Você foi atropelado pelo carrinho ou não? Não, eu quase caí do carrinho. A gente fazia um trevo, era o modelo vinha andando. Um trilho, né? Daí tinha um trilho, daí me puxavam, a luz estava no trilho, e eu ia fotografando ele para a luz ficar sempre na mesma distância, né? Então a gente fazia o mesmo movimento do modelo andando. Eu sentado com a câmera aqui assim e o assistente puxando. Bem fácil de fazer. Para quem só está ouvindo, ele está deitado na poltrona. Deitado. E daí teve uma hora de um puxão desses que eu desequilibrei e caí no carrinho. Eu sabia que tinha tido ali alguma coisa. Mas mais do que isso, o que aconteceu já? Gente, acontece tanta coisa. Eu já caí no mar com câmera e tudo. Sério, e daí? Perdeu? Não conseguiu resgatar? Não consegui resgatar. Não, mas você estava fazendo o quê? Eu estava fotografando 3 modelos, era para TIM também. 3 modelos do mar, Tinsa, felizes. Sim. E eu estava numa pedra e eles estavam felizes aqui. Da frente no mar, dentro do mar. Veio uma onda mais forte, bateu na pedra, me assustei e eu caí. De roupa, câmera. Feliz também, igual as modelos. Super feliz. E aí alguém te resgatou? Alguém resgatou, eu sempre levo outra câmera, né? Mas essa câmera na hora... Isso é dica, né? Tem que ter um backup de câmera tem em alguns momentos. Tem um tipo de trabalho, que é esse trabalho que eu disse que os publicitários precisam tudo na hora certa. Claro. Para entrar no mercado você precisa estar... preparado não, committed. Comprometido. Esqueci a palavra. Comprometido. Você está muito comprometido com o trabalho. Sabe por quê? Ele está falando inglês, gente, porque ele acabou de embarcar da Geórgia. Então, assim, não está ainda pensando em português. Mas vamos lá. Esqueci mesmo. Muito comprometido para você entregar. Se você não entrega uma vez na data, não é só... Eu brinco que eles têm isso tudo, mas é assim... É muito dinheiro envolvido. Tem uma mídia comprada. Imagina que uma foto na Veja custa 2 milhões, 3 milhões. Eu nem sei quanto que custa hoje em dia um anúncio na Veja. Outdoor ou qualquer coisa. A mídia é muito cara. Então, se você não entrega na hora certa, ela não vai sair dessa mídia que já está comprada. Não é que eles vão, agora a foto está pronta, vamos comprar a mídia. Não, está tudo pronto para receber essa foto e ir para o ar. Olha a responsabilidade. É muito sério, né? É muito sério manter os prazos, né? Sim, eu acho que isso é importante também para quem está começando na fotografia se atentar, né? Porque não dá para amanhã entrega. Não, é para hoje, é para hoje. Tem coleção. Tem 4 horas, 5 minutos. Quem fotografa moda, por exemplo, eu faço moda também. Tem a coleção, assim, as roupas que são produzidas, elas são produzidas só o piloto. Só para foto, né? E só para foto. E tem que estar prontos aqui, porque senão eles não vão vender, não vão fazer... Tem os prazos. É claro que assim, num casamento, se você fazer foto do casamento, você pode atrasar 2 dias para mandar, né? Pode ficar, deu preguiça de digitar um pouquinho hoje, amanhã eu termino, sabe? Não é um problema. Mas existem coisas com prazos que é difícil. E às vezes tem desorganizações das pessoas da agência, que daí cai sobre mim, né?
Daí quando cai sobre mim, vai cair toalha e o travo, Claro. que ele vai tratar, porque ele é o último. Não, e que Então assim, quem se ferra sempre vai um atrás do que é o outro, efeito dominó, né? Exatamente. E eu acho que assim, a gente falando de publicidade, claro, e que você já, o Nuno já é um cara que já sabe toda a, me fugiu agora a palavra que eu ia dizer. Fala inglês, Não, inglês não, eu vou falar em português, vou tentar. Esse encaixe todo, mas era um mecanismo. Né? Isso, que é uma máquina mesmo, né? Nesse sentido, quer dizer. Então, assim, tem que estar tudo muito bem encaixado. E o fotógrafo, às vezes, é o cara, depois terminando a ler o trabalho, vamos dizer, né? Mas tem que estar tão encaixado que você tem que saber lidar com isso. Você, aparentemente, é um cara tranquilo, é calmo. Em que fonte você bebe, né? Não, mas minha cabeça está sempre... Todo mundo fala que eu sou calmo, sabia? É o jeito de falar. Mas é engraçado isso, porque dentro, zero calma, mas é engraçado. Mas que bom que eu passo uma calma. Uma vez eu ouvi assim, águas paradas são profundas. Não, né? Talvez eu que faz muito problema, seja calma por dentro. Por dentro é invertido. Mas, bom... Dentro tá borbulhando. Não, e aí esse borbulhamento todo, que era a questão que eu ia falar agora, que falando em fonte, né? Nuno, eu tenho uma admiração, assim, uma admiração mesmo, pelo tua busca de conhecimento, que é algo assim incrível. Eu lembro que durante a pandemia você falou assim para mim, eu estou estudando como foi a peste, a gripe... A peste espanhola. A gripe espanhola. Eu nunca vou esquecer disso que você disse assim para mim, em 2020. Você falou assim, eu estou nesse momento que eu estou lendo para entender como as pessoas vão sair depois. Isso. Então assim, isso é um recortezinho dentro dessa conversa. Mas conta pra gente um pouco sobre essa tua... Eu sou muito curioso, sempre fui muito curioso. Eu gosto muito de... Desde sempre? Desde sempre. Eu estou sempre com fome de interesse de saber coisas, sabe? Eu gosto de saber coisas, e todas as coisas. Não, por exemplo, eu não vejo notícia há muito tempo, porque eu não vejo nenhum jornal, não leio nenhum jornal. Eu sei notícia, minha esposa conta algumas coisas para mim, no Instagram sempre alguma coisa ou outra fala, mas notícias do dia a dia eu não vejo. Fora isso eu vejo tudo. Então eu gosto muito de informação, livros, eu leio demais, eu estou sempre lendo, porque eu falei para vocês que essa organização da criatividade das imagens, isso é muito importante, porque você pega tudo, daí ele está lendo um romance, ele escreve uma praça, você pega a praça dali, a praça dali, a praça dali, a praça dali, que você já viu, você já fez uma praça na tua cabeça. Claro. Já tinha inteligência artificial agindo na sua mente, né? Exatamente, você cria pessoas, tudo que você viu, você cria personagem, você cria cores, você cria muita coisa. Então tem um monte de, eu acho, então pra mim, e a referência de livro, eu gosto muito de livro de papel. Sim. Porque, gente, não vou falar de vocês, mas eu tô meio velho já, eu sei. Um senhor. Então eu cresci com livros e eu gosto ainda. Eu não consigo, por exemplo, ver a referência. Por exemplo, eu gosto do Mário Testino, eu sigo ele lá, vou ficar olhando, parece que não entra, é muito rápido, você fica... A necessidade de pegar você vira a página com mais calma. Você observa mais. E eu tenho uma biblioteca grande de livros e eu gosto de ajeitar ela, então eu sei mais ou menos, se eu estou pensando, putz, eu preciso de uma foto tal, eu não preciso nem pegar o livro, porque eu já sei que aquele livro, o que tem dentro, eu tenho até uns post-it assim, sabe? Nossa, isso dá uma live, quer dizer... Mas isso é referência, né? Então é importante, assim, isso é muito importante. Eu sei porque a Tânia também fala, a gente sempre fala isso, que as pessoas têm que ter uma referência cultural, e elas têm que ler, elas têm que ir ao cinema. E não importa qual, não é? Você não é obrigado, você precisa ler, não sei o quê. Não, é qualquer coisa. E numa exposição que não seja só de fotografia, até porque uma exposição de pintura, de escultura, sei lá, pode te dar uma referência de volume, de forma de luz, de alguma... Com certeza, a luz coisa que você vai levar para a luz a gente aprende muito com a pintura. Nossa, super, né? E o cinema, eu acho o cinema fantástico, assim. Claro, porque qualquer filme, porque você pode estar assistindo um filme chato, aquilo que está... A história não é interessante. Eu vou contar aqui agora, mas tem uma referência num filme, assim, que eu assisti, um filme do Bergman, se chama Luz do Inverno. E assim, no começo do filme, era um filme preto e branco, começou um pouquinho mais arrastado e tal. Eu já não estava mais tão interessada na história. De repente a história mudou, virou, e eu fiquei com a Luz do Inverno na minha cabeça. Não é a Luz do Inverno, assim, o filme, né?
E isso ficou, tá aqui, eu estou falando com vocês, eu sei, como você falou do livro. Você já sabe ali. E eu falo para os alunos, às vezes, futebol. Mas eu não gosto de futebol. Mas vai ver aquela movimentação. Você precisa ver aqui. É importante, porque é um balé. Então, assim, eu não gosto de tango. Vai, veja como é que é essa movimentação das pernas, que isso virou um ensaio para mim. Você vai usar um dia, você trabalhando com mas você fica vai, na tua cabeça, não quer dizer que você vai, ai, nossa, aquela pose que eu vou fazer igual. Não, mas você vai entender do que é aquele drama, aquela sensualidade do tango que você pode um dia usar num casal, num ensaio que você está fazendo para um casal. Casal que não tem nada a ver com tango. Exatamente. E daí dessa questão toda que a gente está falando, de conhecimento, de que fonte você bebe, né, que eu perguntei, daí vem uma questão. Nuno, como que começa, onde começa o teu processo criativo mesmo? Em qualquer área. Da publicidade, ele veio do briefing. Tá. Veio o briefing layout. E eu tenho um negócio que eu desde pequenininho, eu tenho duas manias, desde que eu me conheço por gente. Que é a primeira, inventar história para pessoas. Então as pessoas passam na rua e falam, essa mulher ela tem 35 anos, ela tem 2 filhos. Eu sei a casa dela, eu sei quantos, eu sei tudo. Ela viajou na semana passada. E isso me ajuda. Viajou na semana passada. Isso vem, é uma história longa que eu faço. Isso quando vem um briefing para mim, por exemplo, eu vou fotografar uma sombra de olho, um blush, para boticar, máscara de cílios, por exemplo. Tá. Então vem ali, se uma foto de uma mulher, essa máscara de cílios é para o cliente tal, é para um target tal. Sim. Eu conheço esse target, eu já invento uma história para essa mulher. Eu não vou falar, eu não preciso falar para a modelo que é essa mulher, mas eu sei dirigir ela porque eu sei como se portaria essa mulher. Então eu sei que ela ergueria mais o queixo, eu sei se ela é afetada, ou se ela é mais envergonhada, eu sei se ela é mais feliz. Eu conheço essa mulher. Com o briefing que me passa, eu já invento uma história. Isso, E isso, você vê, uma coisa tão interessante que você contou aqui desde que você conhece pessoas. Quer dizer, tem mais uma. Mas isso quer dizer, é legal saber, porque desde pequenininho criar uma histórias. Outra que eu faço, mas essa é um pouco até meio confusa, que é difícil de explicar. Mas eu meço, eu tenho linhas que eu traço no rosto das pessoas e eu agrupo elas em 5 grupos, em 5 matrizes de jeito. Então eu vou olhando, eu traço tuk-tuk, então você, por exemplo, é do mesmo grupo que eu. A Tânia, não sei, daí eu tenho que ver, mas eu vou agrupando as pessoas por matrizes de... Formato? É medida entre os olhos, entre aqui e entre Você fez aqui. exagismo? Não, isso desde pequenininho eu fico traçando, é uma linha que eu traço na cabeça. É difícil de explicar. É super difícil de explicar. Tem terapia, eu tento tratar isso. E eu tenho trata. Mas o que a terapeuta falou? Ele acha engraçado. Não, vai bom. Ele vai precisar de mais uma. Ele ia explicar. Não precisa. A gente traz esse terapeuta aqui um dia. Olha, sobre olhares, vamos falar sobre o Nuno, inclusive. Né? Não, mas que eu entendo você. E daí isso ajuda bastante para eu ver a posição de rosto, essas coisas. Porque essa coisa de posição de rosto também é uma coisa complicada. Porque como eu não deixo a pessoa posar, eu preciso dirigir, que é uma das coisas da direção. Direção tem muita coisa, tá? Por exemplo, uma dessas é a minha. Eu preciso que a modelo termine a foto assim. Mas ela está sempre mexendo porque eu preciso que ela se mexa. Então eu dirigir ela de uma forma que ela passe por aqui de um jeito perfeito para eu chegar no meio. Com as brincadeiras que eu preciso, ou não, né? E não adianta eu falar para ela, fica fazendo assim, senão não vai dar certo. Eu preciso, chegar e cada pessoa responde em uma direção de uma maneira diferente. Então é super complexo. Não, é complexo, claro. Às vezes eu chego, às vezes não chega, mas a maioria das vezes a gente chega e se não acerta de um jeito, você vai para outros, né? Nuno, uma coisa até sobre, já que está falando de direção, eu já fui dirigida por você, inclusive, está na hora de fazer foto nova, não é, Charlie Tecchio? Fica aqui no ar. Você vai fotografar duas fotografias, só para você saber. Eu tenho duas pessoas que eu conheço que fotografam pessoas super bem também. Vou indicar para você. As duas aqui não estão é o caso. Não, mas eu queria ter até um negócio que eu queria comentar com você. Eu conheço um fotógrafo de São Paulo, do Rio de Janeiro, que eu adoro, o Faia, que virou nosso amigo até. E eu lembro que eu estava em São Paulo, num daqueles festivais de fotografia, não lembro qual era,
E o Faia estava no palco dirigindo, ele é muito jovem, assim, dirigindo uma modelo e ensinando sobre luz. Na verdade, ele estava ensinando sobre direção. E era o jeito que ele falava com a modelo que me encantou e que foi criando o meu jeito de dirigir. Como você já falou várias vezes aqui de direção, mas quando você se comunica com a modelo, você fala nesse tom de voz que você está falando, porque eu estou vendo que eu estou falando mais alto, a Charlie fala médio, você fala relativamente mais baixo, você continua falando assim com a tua modelo? Depende Claro, do ambiente, lógico. Não, mas não, depende da pessoa também. Ah. Você precisa ser um leitor de pessoas muito rápido. Então, por isso que eu participo sempre do camarim ali, para entender. Às vezes, tem pessoas que eu estou dirigindo que você precisa ser mais firme. Que você precisa falar, ó, eu que mando aqui, você faça isso, isso, Eu isso. sou maestro da sinfonia. Tem pessoas que, se eu faço isso, se acanham. Então, você precisa entender essa pessoa quando ela chega no estúdio. Isso é legal. super complicado. E mega dica para quem E é super complicado, porque você pega, tem modelos que chegam no estúdio e eu falo, você é linda, nossa, como você está maravilhosa. Ela vai crescendo. Tem umas que você vai falando isso, tipo, que cara sem noção de que está falando, claro. sabe? Então você precisa entender a pessoa antes de fotografar. É bem delicado e às vezes, por exemplo, você pode estar... ser mais enérgico e daí a pessoa, no meio do caminho também, se retrai. Não, é bom a gente falar dessas coisas, porque as pessoas têm dúvidas, assim. É uma leitura de pessoa. É bem importante, né? Porque você tem que ver tanto os melhores ângulos dessa pessoa, Sim. como é que ela se... E eu tenho a sorte também de fotografar muitos modelos super experientes, Claro. que não tem muito isso, mas mesmo as mais experientes, às vezes... Eu preciso que ela vire pra cá, mas eu gosto daqui. Eu falo, não, você vai virar pra cá. Porque, Não, uma coisa né? New Face, que às vezes a New Face até é bom, no sentido de não ter muitos vícios, Sim, assim. sim. Agora, Nuno, e top das tops, aí você respeita muito o estilo delas? Daí é celebridade, né? Daí precisa... quando você está fotografando, ainda mais aqui, quando a gente tem uma super top aqui em Curitiba, ou uma celebridade, a pessoa está pagando o cachê dela para aliar o nome dela à marca. A marca. Então você não pode querer que ela fique meio de não, é de frente, a pose dela, entendeu? 3, 4 poses às vezes, né? Exatamente. Você tem que ficar aqui, ali, então você não pode... Não cria muita intimidade. Exatamente. Você tem que mostrar quem está ali, o que o cliente quer é isso, sabe? Mas assim, é legal conversar, eu adoro trocar ideia com mas falando de celebridade, só pra gente depois entrar no outro assunto, que é já, das celebridades que você fotografou, eu lembrei do cara do Bombril. O cara do Bombril foi Como é que foi? Isso é muito legal. Foi legal, mas eu já conhecia ele uma vez. Eu fui passar um ano novo em Fernando de Noronha e meu filhinho tinha... Pedro nasceu em agosto, ele tinha 6 meses de idade. Era um bebezinho. E eu estava na praia e ele também estava. Eu não conhecia ele nem nada, só que ele estava na praia e eu queria tomar banho de mar, estava só eu, a Paty e o Pedrinho. Eu falei, Paty, vamos tomar banho de mar? Daí a Paty falou, não, mas deixa o Pedrinho aqui embaixo do guarda-sol. Daí eu falei, não, pedi pra esse moço, só porque ele tá dormindo. Você não viu quem Eu era. esse moço só olhar, só pra ficar assim. Porque depois ele faz assim, sabe? E era ele. Ele ficou olhando o Pedrinho. História boa. Mas vamos entrar na segunda parte, né? Daí depois eu fotografei ele, eu falei, ele falou, eu acho que eu lembro. Olha, o Pedro, agora é um homem. Pedrão, Não, e o teu filho, né, que é Pedro. O Pedro e tal. Mas vamos entrar numa outra seara aqui. Porque os fotógrafos têm várias vertentes, né? Às vezes fica só numa área ou começa, né, a passear por outras. E você não está passeando por outras, não é de agora, né? Mas é porque aconteceu, né, muita coisa desde que você fez esse trabalho autoral. Então conta pra gente um pouco sobre... Primeiro, como começou, Nuno? 2019, a gente trabalha muito no estúdio, mas o estúdio tem uma dinâmica que às vezes tem muito trabalho, às vezes fica tipo 2 semanas sem nada. Sim. Nada, nem orçamento, nada, tipo grilos no estúdio. Numa dessas semanas, eu moro na chácara, eu sei quando chego na chácara, passo o meu carro perto do galinheiro, tem os carneiros, tem os cavalos, não sei o quê. Eu vi uma galinha e falei, eu vou levar uma galinha pro estúdio hoje pra fotografar, não tem nada o que fazer. A gente chega a ser engraçado, não? Eu peguei uma galinha, coloquei numa caixa, levei pro estúdio e fiz foto da galinha
no estúdio. Lindo, que lindo que ficou. Eu mandei fazer um quadro para colocar na minha cozinha. Então tem uma galinha enorme na minha cozinha, 90 por 90, uma galinha ruiva, bem linda. E assim, quando eu tirei essa foto, eu vi que ela ficou meio humanizada. Você olha pra ela tá com raiva de você, mas ela olha, ela tem um olhar matador, sabe? É uma atriz. Essa foto tem um brilho lindo. E daí, eu achei legal. Daí, deu um outro tempo, ele veio uns 3 aí. Ele veio um peru, um ganso e um não sei o quê. Daí tirei foto deles. Daí teve um trabalho que eu fiz pra Top View, era uma editora de moda, que era sobre agro. Daí a gente fez uma modelo toda linda, com os negócios de feno. Daí eu levei todo mundo pro estúdio. Levei cavalo, levei porco, levei carneiro, Toda a galera. levei um monte de coelho. E você tem tudo isso. Eu tenho tudo isso. Essa parte maravilhosa. Você levou um assistente para te ajudar com tudo Daí eu isso. levo o Mauro, que trabalha lá com a gente, Claro. que vai e ajuda. O cavalo no BDSE, tudo. Daí eu tirei foto, fiz um editorial de moda, tirei foto do cavalo, tirei foto do Que o cavalo carneiro. estava com joia. Tava, colocou joia no cavalo. A modelo na bolsa, ela tava com bolsa, essas bolsas caríssimas, então nem sei qual que era a Uma marca. galinha. Com duas codorninhas saindo assim, sabe? Ai, que Era bem bonitinho. Eu lembro que você mandou o make-off, né? Era bem divertido. E daí eu falei, eu vou trazer de volta, porque eu tenho bastante tipos de galinha, não sei porquê, mas tem um monte de tipo de galinha lá na chácara. Tem galinha que a gente come, que é a galinha que é o chest, que a gente chama de chest. Tem galinha que bota ovo, tem os garnizezinhos que são pequenininhos, que a gente só come quando tá velhinho, faz um caldo com o galo velho ali, sabe? Daí tem ganso para fazer barulho quando entra algum animal, tem pato, que eu adoro comer pato, tem marreco, porque eles são bonitos. Mas você come bicho que você é amigo? Assim, as amizades têm o seu preço, né? Você dá nome, não dá nome, né? Exatamente. Não, de verdade, Todos têm nome. Todos têm. carneiro, quando a mãe desmama, a gente dá nome desse, a gente não... Não mata. Até onde eu sei... Sim, vamos lá, continua. Só se ele faz alguma coisa muito ruim, assim, muito sabe? feia. Muito feio. Mas assim, eu sou super confortável na minha posição na cadeia alimentar. E o que eu acho que é importante é você ter respeito pelos animaizinhos. Sim, né? claro, sim. Então, a gente cria eles têm liberdade deles, mas eles estão ali para alimentar a minha e a minha família. Eu tô numa assim de galinha, eu só compro ovos de galinhas criadas soltas. Então, eu só como ovos e eu só como galinhas soltas. Tipo, eu olho lá e galinhas criadas soltas. Aí esse eu vou comprar, porque ela tá vivendo feliz, né? Ela viveu feliz. E tudo começa tudo falando de moda, daí passou... Mas aí eu comecei a fotografar bastante bichos. Quando eu fui ver essas fotos, eu tinha muita foto de bicho, eu tenho foto de todos os meus bichos quase. E eu comecei a ver que as aves, principalmente, eles tinham uma coisa muito humanizada, eles tinham expressão, sorrisos, eles tinham poses de moda. Status, né? E eu comecei a ver uma crítica ao meu próprio trabalho, que é essa indústria da moda, da beleza, que a gente faz aquela mentira toda para as mulheres quererem ser perfeitas, e essa perfeição que não existe. E eu pensei, gente, até a galinha fica linda. Claro. E as poses, A gente é muito mentiroso, né? O fotógrafo tem um poder muito grande na mão. E daí eu comecei a ver aquilo, só que eu nunca trabalhei no mundo da arte. E eu não sabia como é que funcionava. Eu comecei a fazer um workshop com uma pessoa, com a Letícia. Daí mostrei pra ela achou interessante. Daí eu falei, Letícia, eu precisava entender o que é isso. Ela falou, tem vários festivais que existem, tem em Paraty, tem não sei aonde, tem em Houston. O maior é em Houston, que vai ser mês que vem. Daí eu falei, em cima da hora. eu tinha 3 semanas quando eu decidi ir para Houston. Daí eu falei assim, puta, eu vou escrever. Eu até falei, mas eu não estou preparado para mostrar esse tipo de trabalho ainda. Eu lembro que você comentou. Daí a minha esposa falou assim, você nunca vai estar preparado. Então vá porque você não vai estar preparado nunca mesmo. Sim. E daí peguei um portfóliozinho, você manda, você tem que ser aprovado lá. Você manda, você se inscreve, né? Você no se edital. inscreve, eles aprovam o teu trabalho. Mas e você vai. Só um pouquinho. Você se inscreveu para fazer leitura de portfólio? Isso. Photofest Review, que se chama, em Houston. E daí você tem 25 pessoas, isso, né? são 4 dias, que você tem 20 minutos com 5 ou 6 pessoas. Que você escolhe. Você escolhe, e são pessoas incríveis. É muito o curador do museu da Tate Modern em Londres, é o curador do modelo... Frio na barriga, né? Eu fui sem pretensão nenhuma. Você foi de boa, né? Porque eu fui pensando, gente, eu não entendo nada, Você quer saber eu o que quero eles vão mostrar falar, né? e falar, escuta, eu tô começando,
que você acha? O que você achou das minhas fotos? Mas é ouvir mesmo, E assim, e foi super legal. Eu levei cada chinelada ali, principalmente o pessoal de galeria. O pessoal de galeria falava, o que você está fazendo aqui, sabe? Mas, Nuno, só uma pausa. É muito importante as pessoas saberem, quem está ouvindo a gente, que quando você vai, uma leitura de portfólio, um exemplo, né, que eu e a Charlie fomos uma vez juntas para Buenos Aires? Buenos Aires, isso, nós, outras amigas e amigos, tá? E entender que você não está mostrando o trabalho só para ouvir elogio. Não. Muito pelo contrário. Eu falo inclusive, pra você uma elogio coisa. é tapinha nas costas, não te leva para lugar nenhum, né? Exatamente. E Mas daí? esse de Houston é bem interessante porque as pessoas são muito sérias. Eles estão ali porque eles querem pessoas, eles querem material para eles. Também novos talentos. E tem uma coisa que eu falo sobre crítica com os alunos que eu acho bem interessante, que crítica é uma coisa muito importante porque ou ela faz você mudar, melhorar o teu trabalho, ou você bate o pé e você reafirma o teu trabalho, indo contra a crítica. Então são duas coisas muito boas. Crítica sempre é bom, né? Sim. Só não pode levar muito pro pessoal, né? Então, daí, quando você vai fazer um trabalho pessoal, é difícil não levar pro pessoal. É que é teu filhinho. Exatamente. Mas é importante. Mas eu consegui. Me deslocar. E eu conheci muitas pessoas legais lá. Eu fui embora, eu conversei com um monte de gente, tipo, o editor de revista super conceituada no mundo, de fotografia, um monte de gente legal. E voltei. E eu não tinha ideia o que ia acontecer, porque eu não tinha ideia mesmo. Sim. Deu umas 2 semanas, me convidaram para sair numa revista em Hamburgo, que é essa revista que eu falei. Então, fizeram capa. Isso só um pouquinho. Quanto tempo faz a primeira que você... Em Houston eu fui em outubro. Pensa, agora. Nossa, é super rápido. A revista saiu em janeiro. Depois da revista, falaram, escuta, você não quer participar de um festival aqui, porque a gente quer colocar o teu trabalho num festival. A curadora desse festival, eu mostrei, eu nem tinha colocado ela como escolhida. No último dia ela falou, escuta, as pessoas estão falando do seu trabalho, eu queria muito ver, porque tem um festival lá. Eu falei, claro. Daí eu fui e mostrei. E ela me convidou para esse festival. Então, eu queria saber se você poderia vir. Na Geórgia, né? Na Geórgia, em Tbilisi, na Geórgia. E que é um festival, chama-se Kolga. Ele é um festival, já é grande, já tem há muito tempo, né? Só que ele está muito maior, porque agora todo mundo do Cáucaso, Rússia, Ucrânia, Geórgia, todo mundo daquela região concentrou na Geórgia por causa da guerra. Sim. Então ele está gigantesco, assim, sabe? É o maior festival do Cáucaso que eu estava lendo tem sobre ele. Que legal. Muito legal. Muitas exposições e tudo. Coloca a foto, né? Daí eu falei assim, claro que eu quero. Porque agora eu estou treinando com a embaixada. Eu falei, olha, independente se com embaixada, eu vou. Mas daí a embaixada brasileira foi super legal. Nossa. Bancou todas as suas despesas? Inclusive, depois eu falei, meu filho também está indo, bancou do meu filho também. Ele foi de Portugal para lá? Foi de Portugal para lá. Que legal. E foi legal. E daí, quando eu cheguei lá, que eu comecei a descobrir o que era, porque eu não tinha ideia. Eu falei, eu vou, porque eu sou facinho para viajar, eu adoro viajar. Então, em qualquer lugar, eu amo todos os lugares. Ainda mais por arte. Sim. Você levou suas fotos daqui ou não, foi eu levei, eu fiquei bem com medo da impressão. Mas alguém me deixou tranquilo na conversa, porque assim, é um festival bom, né? Mas quando eu cheguei lá, eu descobri que era no MoMA. MoMA Tbilisi. Era um museu, quando eu vi o museu que ia ser, era um museu com o nome do presidente russo, que era na época que ele foi construído. Não tem nem mais... É um mega, né? É o MoMA, ele faz parte do MoMA. Ele faz parte do MoMA Nova York. Então, um MoMA só. Então, quando eu descobri que a minha foto estava no MoMA, eu falei, gente, é super legal. Claro. E daí eu já cheguei lá, já tinha entrevista com a TV local, os cartazes. Daí o festival, eles têm os cartazes na cidade inteira. Eles colocaram a minha foto como uma foto propaganda do festival. Que legal. Então eu cheguei também na cidade, em todos os cantinhos, bandeirolas, cartazes. Eu vi foto das crianças segurando cartaz. Sim, todo mundo estava, a cidade estava inteira vestida com uma foto minha, assim. Ai, que máximo. É super legal. Não tem, né? Super legal. E as pessoas iam, todo mundo que ia direto, foto do melhor. Foi recebido as pessoas que como me perguntavam, mesmo. daí eu falava, você é artista, qual que é o teu? Sim. O meu são umas galinhas. Você é do convite, você é do não sei o quê. Então as pessoas estavam bem empolgadas, assim, e foi muito legal. Teve a visita,
o embaixador foi no dia da abertura, e daí foi um momento solene também. Era uma coletiva com vários artistas do mundo inteiro. Quer dizer, para você foi uma surpresa, né, a mais daquilo que você imaginava? Foi porque, por causa do tratamento que eu recebi, que eu não conheço esse mundo, eu não sabia que era assim, a resposta das pessoas, e que daí eu fiz uma coisa para essa, porque essa exposição vai virar um livro, que é o livro de culinária. Deles, não, é um livro de culinária. Com as receitas, com as galinhas. Não, vai ser, sério? né? Vai ser. E não então, lá, né? essa exposição, essa minha exposição, vai virar um livro de receitas, um livro, um fotoarte, um fotolivro. E eu não tinha pronto ainda, então eu levei da exposição os cartões postais que eu mandei imprimir com a receitinha atrás, em inglês, de cada receitinha que eu fazia com aquela galinhazinha que estava lá. Então isso gerou dá um desconforto muito grande. Você vendo a beleza, a estética mesmo. A estética, depois ver ali. Então, e rola um afeiçoamento, né? Exatamente. Nossa, mas isso é comida, né? São receitas, né? Tipo, mate, galinha, degolando. E você já tem um texto sobre isso? Tem. O livro está pronto, falta só imprimir, assim. É um livro grande, um livro bonito, assim. Vai ficar... É muito bom ver, assim, né? Uma coisa que você fez, assim, despretensiosamente. Muito rápido, né? Sim. E tá indo, assim, caminhando. Eu acho que isso tem que crescer muito ainda. Você sabe o que eu estava pensando aqui enquanto eu ouvia o Nuno? E parabéns, pelo amor de Deus, olha. Obrigado. Deu tudo pra cá. O que é isso? Eu venho acompanhando com tanta empolgação. Muito legal. E é uma emoção muito grande, porque a gente, no final de contas, o que eu sempre falo pra Chay, a gente quando é amigo, artista e tá tudo junto, a gente torce tanto pelo amigo. Você tanta gente legal também lá. Artista é diferente, né? Eu acho que o Sobre Olhares vai ter que ter uma parte 2 com o Nuno. E já fica o convite aqui, pra gente poder falar realmente sobre a continuidade do teu trabalho, porque o nosso tempo aqui já está acabando. Vamos ver por onde vai passar. Aproveitando também, a gente tem mais algumas dúvidas, deixa eu falar aqui para vocês, que são assuntos que você até falou ali, mas acho que é legal a gente falar de uma forma direta também. O André perguntou, qual é a opinião de vocês sobre a manipulação excessiva de imagens na indústria da moda? Você tinha comentado isso. Eu acho que isso tá mudando bastante. O tratamento de imagem, ele tem modismos também. Às vezes é muito, às vezes é pouco, às vezes é muito, às vezes é pouco. Na indústria da beleza, que eu faço bastante, isso está mudando bastante. A gente está usando cada vez menos Photoshop. Eu acho que até por saúde pública mesmo, sabe? E buscando pessoas mais reais, né? Pessoas mais reais, formatos diferentes. Photoshop. Isso é uma coisa que vai demorar. Lá no Boticário a gente usa muito pouco. A gente usa Photoshop hoje em dia mais para correção de cor do que para, por exemplo, se a pessoa tem uma espinhazinha aqui, a espinhazinha aqui vai ficar. Vai sumir. No papel tá assim. Demora porque é muito difícil ainda para o cliente soltar. E para quem está vendo também, para as pessoas que compram, ainda não estão preparados para ver a coisa tão crua, sabe? Mas se você vai, por exemplo, na Europa, você vai ver uns anúncios, já mudou bastante. A pessoa de 45 tem cara de 45. A pessoa de 70 tem cara de 70. Aqui a gente ainda tem 45, ele pega uma menina de 25 e faz ela parecer 45, sabe? É complicado. Mas o tratamento de imagem, é modismos. E na indústria da moda, editorial de moda, eu acho que é livre. Na beleza, eu acho que tem que tomar cuidado por causa da saúde pública mesmo. Porque tem muitas meninas, adolescentes que estão passando problemas de autoestima muito. E vai para a saúde mental, né? Vai para a saúde mental. Então eu acho que isso é uma coisa muito importante. Mas para moda, eu acho que é uma coisa bem bacana. Assim, você pode usar isso como mais um contador de história, mais uma ferramenta para contar a história. Não, e só para complementar, acho que a tua pergunta, já que ele disse para nós, né? O André perguntou, eu acho que uma coisa importante é entender que existem jeitos de você ficar bonito, de você se... Assim, a gente se veste, se você pensar a idade das pessoas, todo mundo se veste igual. Sim. O jeans veio aí para contar isso, faz tempo aí. Então, assim, as pessoas hoje também têm que se aceitar mais. Sim. E aí é dentro disso, só que está demorando um pouquinho todo esse processo, mas eu acho que vale a pena o fotógrafo também, vem do fotógrafo essa colaboração, né? Sim. Legal, a gente tem outra também. A Mariana perguntou, alguma dica sobre como bolar um orçamento sendo um fotógrafo iniciante, que eu acho que é a maioria do nosso público aqui, né?
eu acho que para bular um orçamento, você precisa ver todos os gastos que você vai ter. São muitos gastos que você tem, fora o teu trabalho, tá? Primeiro você vai ver assim, eu preciso de um assistente, eu preciso alugar um estúdio, eu preciso do cafezinho que eu vou servir no dia, ou um pão de queijo, maquiador. Todos esses gastos tem que colocar e você tem que ver onde vai ser utilizada a sua foto. Se for um trabalho que não tem utilização, que é um trabalho que você vai dar para uma pessoa, é um ensaio, você tem que ver qual que é o trabalho que você vai ter e quanto que custa para você isso. Se você é iniciante, você não vai poder cobrar tão caro como vocês cobram, como eu cobro, porque você não tem a bagagem que os outros fotógrafos têm, mas tem que cobrar. Eu tenho, às vezes eu digo para uns alunos que é melhor fazer de graça R$0, não cobrar nem o custo, nem os gastos, mas eu tenho pouca, então tá, eu vou te dar essa de presente para você ver meu trabalho, porque se você cobra baratinho, é muito mais fácil, é muito fácil você virar um fotógrafo baratinho. 10 pessoas vão te procurar para trabalhos baratinhos. E você não vai conseguir comprar equipamento para melhorar o seu trabalho, porque você vai ser sempre baratinho. Fica estagnado. E eu acho, só para complementar, eu acho que uma coisa que vale muito a pena para fazer um portfólio, dar de presente. E segurança, né? E aí tem segurança. Disso, não sei, não deixar ele, mas eu acho assim, fazer bem o que você falou, mas assim, 2 tabelas, custos fixos, custos variáveis, porque os variáveis são deslocamento, vai sair de Curitiba e tal. E aí, pegando esses custos fixos e variáveis, junta tudo isso e agora vê quanto você quer ganhar, e talvez por mês ou por trabalho, e aí sim criar o orçamento, porque o orçamento ele é muito personalizado. Sim. É muito individual. Sim. Então, eu, por exemplo, eu tenho até uma tabelinha assim, mas tem trabalhos que eu quero muito fazer, eu baixo meu preço. Eu quero pegar esse trabalho. Sim. Outro trabalho que eu não quero fazer, eu aumento essa tabelinha. Eu não quero fazer, se for para fazer, eu quero ganhar bem. Sim. Então tem bastante desse tipo de coisa. Que coisa que me incomoda é o orçamento com promoção, sabe? Eu estou fazendo uma promoção, uma coisa é assim, Dia das Mães, estou fazendo aqui, né, uma promoção do Dia das Mães, é diferente, mas ficar fazendo liquidação, sabe, essas coisas assim, não, pelo amor de Deus, fotógrafos se segurem. Não façam isso no mercado. Tem mais alguma pergunta de alguém? Na verdade, eu tenho uma dúvida puxando esse assunto, sobre se um fotógrafo, por exemplo, iniciante dá um orçamento menor, se isso interfere no mercado como um todo, não só ele ser, ele é um fotógrafo barato, ou você acha que os clientes começam a pensar, poxa, a fotografia como um todo está nesse valor agora, já que essa pessoa me deu esse orçamento, você acha que atrapalha o mercado como um todo, assim? Depende, eu vou falar do meu, tá? Da fotografia publicitária. Eu acho muito difícil um orçamento muito diferente. Quando você está, por exemplo, eu tenho um trabalho que é uma produção grande para o Boticário, por exemplo. Vamos falar do Boticário, que eu faço bastante. Custou ali 10. Se vier um fotógrafo com 1, ele não entrega. Ele não consegue Não entrega. toda a equipe, né? Ele entrega com 9, 8. Mas daí vai do cliente escolher com quem ele quer fazer. Então, no meu caso, é muito difícil você pegar alguém que consiga entregar, porque as coisas são caras. Quem que vai fazer o figurino? Não precisa de figurinista, eu consigo umas roupas. Como é que você vai fazer isso? Você não vai conseguir entregar no dia. A maquiagem, tem uma amiga. Não, a maquiagem tem que ser muito perfeita. Precisa pagar um tanto para um maquiador que já conhece. Então, esses custos já são, é difícil. No meu caso, é muito difícil. Você consegue, por exemplo, no cachê, o meu cachê é X, você vai fazer X menos 5. Mas isso no orçamento total vai ser muito pequenininho. Eu então, acho no que meu caso é diferente. Agora, em outros casos... Mas impacta no mercado. Se muitos fotógrafos começam a cobrar menos, começa a impactar no mercado, que eu acho que é a pergunta mais dirigida, que impacta no mercado de uma forma tão negativa, porque aí você tem fotógrafos não tão bons e que aqueles que são de médio para cima, para dizer os melhores, começa a diminuir o número o volume de trabalho para aquele fotógrafo que tem um nome e tal no mercado, e aí aqueles que estão cobrando muito, muito, muito baixo, o cliente faz trabalho com ele uma vez e não volta.
É claro que tem que ter essa diferença, né? De quem está chegando no mercado para quem já está 20, 30 anos no mercado. E também quem está Então, chegando é difícil saber o preço, né? Às vezes passa errado. Gente, todo mundo erra orçamento. Sim. Mas dá para errar uma vez. Na segunda vez, opa, eu vou acertar. E prestar atenção. E assim, se vocês cobrarem muito mais barato, se uma pessoa iniciante cobrar muito mais barato e for fazer esse trabalho, na Nossa, hora, vai quando terminar, surtar. você vai falar, pelo amor de Deus, como é que eu fiz Eu isso? paguei pra trabalhar. Eu tô trabalhando demais, esse cliente está ganhando muito e eu não estou ganhando nada. E o cliente está exigindo uma coisa que ele não está pagando, sabe? E eu acho que eu vou levantar um assunto aqui que eu não sei se ainda dá tempo, porque nós temos tempo. Tá, não, mas eu acho que vale a pena a gente colocar na roda essa conversa, que é o seguinte, é aquele cara, o que vocês dois acham? Agora eu vou fazer a pergunta aqui, que é o seguinte, tá, estou começando, estou no mercado, então eu já fiz alguns ensaios, ou sei lá, produto, que quer que seja casamento, eu fiz cobrando um valor mais baixo, e agora eu nunca mais vou conseguir subir esse valor. E essa é uma questão que acontece muito. Demais. O que vocês acham? Como vocês pensam? E por isso que eu falei esse negócio de coisa de mas graça, acho que sabe? Tá, Eu acho que você tem que ter uma média também de quanto que o mercado está cobrando. Né? Você vai ter que investigar, você vai ter que fazer pesquisa. Você liga pro seu concorrente, pergunta quanto Você vai ter que custa, saber. sabe? Pois daí eu acho que, então, respondendo a minha pergunta, eu acho que é o seguinte, sim, você vai, no começo, você não pode cobrar muito alto, porque você não vai ter cliente. Sim. E também muito baixo, e você já é bom, porque você é bom. Só que você não tem essa coisa de dizer assim, eu estou começando, então por isso eu vou cobrar menos. De qualquer maneira, você vai ter que cobrir seus custos e vai ter que sobrar para você, senão você não tá... E como subir, sabe? Como que eu acho assim, isso eu não sou a rainha da verdade, mas a dona da verdade. Então o que acontece? Como subir esse valor é à medida que ele estuda, que ele viaja, que ele faz, tudo que a gente já falou aqui, de conhecimento, aí o cliente, e outra coisa, e não ter pudores em colocar nas redes sociais, estou fazendo um workshop aqui em, sei lá, tal cidade aqui, em Florianópolis. Estou fazendo uma aula individual com não sei quem, estou lendo tal livro, e não sei o que, não sei o que. Quando o cliente começa a ver que aquele cara está crescendo, ele vai entender por que ele está começando a cobrar mais. Tem uma coisa que eu falo para os alunos também, que eu acho que é interessante. O cliente quer, eu preciso comprar um equipamento, mas eu não tenho, é muito caro. Então você não precisa ainda. Se você está achando muito caro, é porque o cliente não está pagando para você esse equipamento. Está apavorado, lógico. Então, aumente seu cachê aos poucos. Esse equipamento vai ser necessário e você vai ter como pagar quando for necessário. Porque se o cliente está exigindo esse equipamento, ele tem que te pagar mais caro, você não pode achar caro esse não equipamento. É cliente para você também ainda, né? É verdade. É ótimo, pô. Eu acho que tem, assim, regra não existe, mas tem que ter erro e acerto. Tem que ter cuidado, né? Mas tem alguma pergunta mais? Por agora é isso. Mas incentivar o pessoal também, se quiser interagir, a gente vai responder sempre ao vivo, sempre ter esse direcionamento. Aproveitar também, né, que os convidados vão ser especiais aí, então sempre que tiverem perguntas... Isso aí, é bom participar, né? A gente está aqui para responder as perguntas de vocês também. E agradecemos muito, né, a tua presença, Nuno, que acabou de chegar, conseguiu disponibilidade para vir aqui. Foi bem rápido, né? Eu achei que... Passa rápido. Eu achei que a gente não ia ter assunto. Papo bom. Eu achei que não ia ter assunto. Bom, é isso, né, por hoje. Encerramos. E, Nuno, você tá com jet lag ainda, vai para casa, descansa e obrigado por hoje. Valeu, gente. Beijo. E obrigado pela presença de quem nos assistiu aí. Obrigado a vocês dois também, ó. Você já usou a fotografia para expressar o que você vê? Todos temos uma forma única de olhar o mundo. Com uma câmera na mão, podemos compartilhar e entender diversas interpretações do mundo à nossa volta. E para conversarmos sobre isso, eu, Charlie Tecchio e eu, Tânia Buchmann, te apresentamos o Sobre Olhares, o podcast de fotografia do Centro Europeu. Aqui nós vamos conversar com profissionais notáveis da área e compartilhar experiências, histórias, conhecimento e, sobretudo, diferentes olhares. Vem com a gente.